Uma menina de apenas 11 anos, ela desaparece sem deixar rastros. Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma testemunha, nada. A família simplesmente diz que ela saiu de casa e nunca mais voltou. Mas conforme os dias passam, algo ali começa a não fazer sentido. Histórias começam a se contradizer. Detalhes pequenos começam a levantar suspeitas. E aquilo que parecia ser apenas um desaparecimento acaba se transformando em algo muito mais perturbador. Porque às vezes o maior perigo, ele pode não estar lá fora, e sim dentro da própria casa. Agora, pega o seu café e vem entender esse caso. Ah, não esquece de se inscrever no canal. Agora, vamos pro caso. E hoje eu vou contar para vocês o triste caso da menina chamada Eduarda Shimigatsu. E a Eduarda Shimigatsu, ela morava com a avó paterna de nome Terezinha de Jesus e também com o pai dela em Rolândia, isso na região metropolitana de Londrina, no Paraná. Ela era filha de Jéssica e de Ricardo. A Jéssica, quando ela teve a Eduarda, ela era muito nova ainda, ela tinha apenas 16 anos. Como eles eram ainda bem novos, então a relação deles acabou não dando certo. Então, eles acabaram se separando logo que a Eduarda nasceu. E a guarda acabou ficando com a mãe do Ricardo, a dona Terezinha de Jesus. Porque a mãe, né, a Jéssica, ela ainda era muito nova e ela era menor de idade ainda. Mas mãe e filha, elas se viam sempre. Em 2015, quando a Eduarda ela estava com 8 anos, ela acabou sofrendo um acidente de carro quando ela estava junto com a família dela, inclusive até estava a avó dela, a dona Terezinha. Eles bateram um carro contra um caminhão. A Duda, então, ela acabou tendo nessa época um traumatismo craniano. Inclusive, ela teve que fazer, assim, várias cirurgias e ela ficou muito tempo internada, assim. Ela sobreviveu mesmo, foi praticamente por um milagre. Ela acabou participando de uma reportagem na TV lá de Londrina, quando ela acabou sobrevivendo a esse acidente, né? Ela acabou sendo notícia naquela época e foi num jornal local. Não sei se vocês viram aí no começo do vídeo, ela pede pra falar com o Zé da Roça. Acredito que lá na cidade ele é um personagem assim conhecido, né? Mas em uma quarta-feira, no dia 24 de abril de 2019, tudo parecia estar totalmente normal quando a Duda, ela simplesmente desapareceu. Ela voltou da escola, deixou a mochila na sala e depois disso, simplesmente, ela não foi mais vista, ela sumiu. A dona Terezinha, quando ela chegou do trabalho e ela ficou sabendo da notícia pelo filho dela, o Ricardo, ela ficou assim, totalmente desesperada naquele momento. Eles, então, procuraram a menina até a 1 da manhã. E quando eu digo eles, era a dona Terezinha e o Ricardo. Eles procuraram a menina até 1 da manhã, porque até naquele momento eles estavam acreditando que a menina pudesse estar, de repente, na casa de alguma amiguinha ou algo parecido. Mas só no dia seguinte eles foram dar queixa na polícia. Eles foram, então, fazer um boletim de ocorrência. A mãe da Eduarda, a Jéssica, ela só foi informada no dia seguinte pela dona Terezinha e por mensagem. E todos, inclusive a polícia, estavam acreditando ou esperando que a menina, de repente, pudesse estar com a mãe. Mas a mãe não sabia de nada, nem estava sabendo que a menina tinha sumido. E a mãe não estava com a menina, né? Então, tudo indicava que realmente ela não tinha nada a ver com o caso. Em compensação, o pai, o Ricardo, ele não parecia estar abalado, mas ele estava calmo, mas a todo momento ele falava que a menina dava muito trabalho, que a menina vivia dizendo que ela queria fugir. Já a dona Terezinha, essa sim, estava assim muito preocupada, estava muito nervosa, mas em compensação, os depoimentos dela, cada hora ela dava um depoimento diferente, eram depoimentos que se contradiziam a todo momento. Quando então a Jéssica, a mãe da Eduarda, ela percebeu que o pai, ele estava se tornando o principal suspeito desse caso, ela acabou confrontando ele, colocando ele contra a parede e perguntando para ele se ele tinha alguma coisa com isso. Ao que ele respondeu para ela que ele não tinha nada com isso, que a única culpa que ele tinha era de não dar mais atenção para a filha que ele deveria ter dado. Mas então, no 5º dia do desaparecimento da Eduarda, após uma denúncia, o corpo dela infelizmente foi encontrado. O corpo da menina estava enterrado numa cova rasa dentro de uma das casas de aluguel do pai do Ricardo. No dia 29 de abril de 2019, o corpo da menina ela acabou sendo enterrado, isso sem velório, porque
depois de 5 dias, o corpo ele já estava em decomposição, né? Então, tinha condição de fazer velório. O corpo da Duda estava com os pés e com as mãos amarradas e também tinha um saco preso na sua cabeça. E tinha também muitos sinais de espancamento. Óbvio que o Ricardo foi preso naquele momento e os detetives eles acabaram recuperando as imagens de câmeras dali daquele local, da rua. Pelas imagens da câmera se comprovava que a Duda ela havia chegado às 11h50 em casa e depois daquele momento ela não saía mais de casa. Em nenhum momento ela saiu de casa. A próxima movimentação foi a do Ricardo quando ele entra com o carro às 13h30 e ele acabou admitindo que naquele momento o corpo da filha já estava dentro do porta-malas. E ao que tudo indica, esse carro ele não foi encontrado para fazer o exame de perícia, para ser submetido à análise da perícia. O Ricardo, a todo momento, ele dizia que ele não tinha nada a ver com isso, que ele não tinha envolvimento no homicídio da menina. Ele dizia que ele somente havia ocultado o corpo dela, porque quando ele chegou em casa, ele encontrou a menina enforcada dentro do quarto. E ele dizia a todo momento que ela própria, a Duda, havia se matado. Quer dizer, uma menina de 12 anos. Ele acabou dizendo que ele escondeu o corpo, que era para que a avó não visse, porque a avó iria ficar assim muito abalada. Dias depois, a avó também acabou sendo presa, porque tudo indicava que ela tinha sido conivente com o Ricardo e com toda aquela situação que ele vinha fazendo. Mas depois de 37 dias, ela foi solta por não estar envolvida ou talvez por não haver provas contra ela. Foi confirmado que a Duda ela havia morrido por asfixia ou esganadura e não por enforcamento, como é o que diz o pai, o Ricardo. Assim, o Ricardo ele é réu por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. Ele está preso desde o dia 28 de abril de 2019 e até hoje ele aguarda julgamento. Agora, me contem aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. Vocês acham que a avó teve alguma culpa nisso ou foi somente o pai? Conta aqui.